Olá, começamos mais um programa Entre Amigos aqui na Peripê TV e hoje uma entrevista especial demais sobre ginástica rítmica. Temos aqui duas ginastas internacionais, inclusive, né? Sergipanas, mas que já foram aí para fora do Brasil para competir, para fazer treinamento, não é isso? É a Ana Clara Ravásio, não é isso? Isso. Olha, e a Megan Paz Carnevale. Carnevale. Eita, nome bonito, não é? Agora eu quero saber sobre o Chile. Vocês lembram, vocês aí de casa, ano passado a gente fez uma entrevista com a Ana Clara e ela falou um pouquinho sobre a sua viagem, né? Que iria realizar no Chile, junto com a sua treinadora aqui, que também estava aqui com a gente, né? Falando um pouquinho sobre como é essa fase de treinamento. Então, se vocês lembram, ela está aqui de volta com algumas medalhas, algumas não, né? Várias e um troféu no campeonato lá no Chile. E vai contar um pouquinho pra gente sobre isso, mas também de outra viagem que vai acontecer na Bulgária, não é? Então sejam muito bem-vindas. Agora me contem, você primeiro, Ana Clara, eu quero que você me conte sobre essas medalhas aí. Como foi a sua experiência lá no Chile? Como foi ganhar esse troféu maravilhoso? Me conte mais. Foi uma experiência muito boa. Eu consegui um resultado muito bom no campeonato. Eu ganhei uma medalha de ouro, 2 de pratas e um troféu de promessa do futuro. Muito interessante. E também a Megan participou, não foi? Participei. Conte mais como foi. Foi a minha primeira competição fora do Brasil. Foi uma experiência inovadora e muito gratificante poder conhecer uma nova cultura, um novo país e desfrutar tudo isso pelo meio do esporte que eu mais amo. Muito bem. E vocês tiveram apoio para a viagem? Ana Clara teve apoio? Sim, eu tive o apoio da família e o estado também me ajudou nas passagens do Chile. E como foi lá a recepção ao voltar com essas conquistas? Foi muito gratificante. Gratificante. E você? Eu recebi o apoio só da minha família. Eu saía com minha mãe para vender rifa, vendia doce e roupa para conseguir o dinheiro para a viagem, mas foi uma experiência muito boa. Então, você foi atrás com rifas, não é isso? Isso. E a Ana Clara teve o apoio de patrocínio? Não. Não. Mas aí a gente vai apelar aqui pro público, quem estiver assistindo a gente, né? Quem sabe a gente não consegue alguém que possa ajudar nossas ginastas a irem pra fora. Agora me contem sobre essa viagem da Bulgária. Sim. Como é que vai funcionar? Por que essa viagem? Qual é o objetivo? A gente vai passar 15 dias na Bulgária, a gente vai fazer um estágio de treinamento. Aí a gente vai passar com a Gyurga, né? Ela esteve aqui com a gente em Aracaju, a gente fez 15 dias de treinamento também com ela. E a gente vai pra lá passar mais 15 dias pra crescer, né, na ginástica, aprender coisas novas e amadurecer tudo que a gente já sabe. A gente vai conseguir esse dinheiro por meio de rifas e também vendendo doces. Então, dia de semana a gente tá tentando sair um pouquinho mais cedo do treino pra conseguir vender as rifas. E final de semana a gente tenta ir na praia, vender rifa. E procurando patrocinador, né? Sempre procurando apoio das pessoas que olham o esporte como um meio de alavancar a vida das pessoas. E é muito bacana conhecer meninas tão esforçadas, né, aqui no nosso programa, que estão batalhando aí pelas medalhas, né? E agora me conta em relação ao campeonato. Vocês vão ter o campeonato lá, né? Além dos estágios, do treinamento. O que representa esse campeonato para vocês? A gente conseguiu ir ano passado pro mesmo campeonato. Eu consegui a medalha de 3º lugar no aparelho massas. E é sempre muito bom, porque a gente ganha várias experiências novas. E você, Megan? Ano passado eu não consegui ir pra Bulgária porque eu não tive ajuda financeira e acabou ficando muito difícil. Eu tinha acabado de me mudar, mas esse ano, com fé em Deus, a gente vai conseguir, com muito esforço, com muito treino e com muita venda de rifa. E eu quero ver você aqui, assim como a Clara, né? Com as medalhas da Bulgária, olha só. Agora vamos lá, quanto aos custos. Me contem, o que vocês precisam?
a passagem, né? Tem a moradia, na verdade estadia, né? Falei moradia, estadia, né? Sim. Você vai passar lá o quê? 15, 30 dias? A gente vai passar 15 dias lá. 15 dias lá, como você mencionou anteriormente. Então, quais são os custos que vocês precisam para essa viagem? A gente tem os custos da passagem, da alimentação, da estadia e do curso, né? A gente precisa pagar uma taxa para poder treinar lá com a búlgara e poder ficar no ginásio. Isso que seria o estágio? Isso. Entendi. E o que vocês diriam para o nosso público, né, que está nos assistindo? Quem sabe algum patrocinador, algum apoiador, né, que possa ajudar vocês, né, nessa viagem, até mesmo com a questão financeira, os custos dessa viagem. Se puderem, não. Busquem conhecer um pouco mais do nosso esporte, da nossa história. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem representados pela gente. Eu acho que o nosso esporte consegue levar um pouco da nossa cultura para outro país e isso é muito importante. A gente consegue aprender um pouco sobre outras culturas, conhecer novos países por esse esporte e eu acho que a gente só vai conseguir isso com a ajuda de vocês. Então, ajudem a gente se possível, busquem conhecer um pouco da nossa história e a gente vai ser muito grata a isso e com certeza vai representar muito bem. Com certeza, né? Nossas sergipanas lá, representando o Brasil, Sergipe. Agora eu quero saber de Thalita. Como treinadora, me conte sobre a sua perspectiva quanto às meninas, né? E como é que você tá fazendo de apoio para elas, assim? Porque não é só financeiro, né? Também tem a questão do treinamento em si, para que elas possam ir para fora do país. A princípio há um desgaste muito grande dessa batalha sempre do esporte, né? De estar buscando patrocínio, recursos, os pais correndo atrás, as próprias crianças vendendo rifa na rua. A verdade é que eu não queria isso para elas. Eu não gosto, e não pelo fato delas estarem pedindo, mas porque elas já têm uma rotina bem exaustiva, né? A escola que elas estudam no período da manhã, depois correm ali pro almoço, tem a passagem de tarefa, né, da sala de aula, porque o centro de treinamento exige essa parte pedagógica bem certinha, a gente exige que o nosso boletim, né, geral delas estejam sempre no azul, e isso me constrange um pouco, porque eu, quanto treinadora, gostaria que as pessoas olhassem essas crianças com um futuro melhor e todo aquele investimento que é feito por alguém, quando compra a rifa dela, quando investe, existe um retorno, né? O retorno para a vida dela e o retorno da pessoa que ajuda também. Além disso, são atletas que têm destaque internacionalmente, nacionalmente e também aqui dentro do estado de Sergipe. Ainda os recursos que é destinado para o esporte é muito pouco para a quantidade de talentos sergipanos que nós temos. Então, às vezes, a gente cai nessa prática sempre de estar buscando recurso através de rifa. Eu sei que a sociedade sergipana tem um bom coração, tem ajudado muito as nossas atletas, né, do centro de treinamento. A gente já vem na batalha, tudo que o centro conseguiu até hoje foi com a ajuda sergipana, de venda de rifa e da ajuda dos pais, né? Por mais que o clube seja um clube particular, é muito difícil se manter no esporte atualmente, porque as pessoas elas pagam para estar num bar, mas elas não pagam pelo esporte educacional, porque isso que elas passam é vida, é realmente coisas que vão mudar o destino delas. Hoje aqui dentro do estado nós temos 3 atletas de destaque, né? A Vitória Borges, que foi uma atleta olímpica, que veio do centro de treinamento. Nós tivemos a Sofia Xavier, que passou o ano passado na seleção brasileira juvenil, foi para o campeonato mundial da gimnasíade, representou o nosso país e estado no sul-americano, trazendo medalha de ouro, né? Enfrentando países fortes da Europa que tem um investimento muito maior. E temos agora, que esse ano foi convocada, a atleta Leona, a Leona Thaís, né? A gente tem o apoio dos colégios que trabalham nessa parte educacional, investem através da bolsa de estudos, né? Mas a gente precisa dessa colaboração. Eu sei que tem grandes empresários dentro do nosso estado, tem pessoas muito bem
vistas, que sabem culturalmente que o esporte modifica a vida, e eu preciso da ajuda de todos, porque realmente é constrangedor para nós termos atletas, depois de todo o trabalho, ainda ter que estar passando por isso, de estar vendendo rifa, de estar se colocando em bares, em praças, procurando ajudas ali, né? Hoje a gente conseguiu, graças a Deus, o Sucuplut, que ajuda em partes algumas atletas, que ajudou a atleta Leona e a atleta Sofia. Quando nós temos a ajuda, nós conseguimos ter resultado, e elas conseguiram resultado. A Leona está na seleção brasileira agora, a Sofia esteve na seleção brasileira, e a Vitória ainda continua lá já há 7 anos e já representou o estado de Sergipe numa Olimpíada, entre os melhores, né? E Thalita, o que tem de significado? Toda mudança de vida, toda mudança de olhar, né? O esporte, ele educa, ele retira de âmbitos que a gente às vezes não vê, mas de drogas, de meios ruins, de lugares onde as crianças poderiam estar, né? Então o esporte, ele educa, o esporte é vida. Então quem puder ajudar elas, eu peço de coração que ajude um atleta, porque um atleta, ela tem disciplina, tem garra, e ela tem sonhos e força de vontade. Só com vocês a gente pode conquistar essas coisas. E elas estão aqui porque elas querem, né? Elas gostam do que elas fazem. Apesar que a gente sabe que a rotina é um pouco puxada, né? Não é só no esporte, não, mas falando nos estudos também, como você mencionou, Thalita. É um requisito, né? Manter-se ali com notas boas para continuar aí no treinamento também. E como treinadora, Thalita, como é que você acha que essas viagens internacionais impactam na carreira delas enquanto ginastas? Primeiro que a experiência, ela modifica o ser humano, né? Qualquer âmbito, se você tem experiências constantes, você modifica. Então, o fato delas estarem agora num preparatório do ano de 2025 para os futuros campeonatos, tendo experiências internacionais com a búlgara, com árbitros que podem ajudar na questão das séries de modificação, né? Esse estágio da Bulgária, elas vão vivenciar o mais alto nível da ginástica, né? A Bulgária, ela por muitos anos, por décadas, está aí no pódio, né? São as melhores ginastas. Então a gente acredita que indo lá, tendo essas vivências, modifica também o nível técnico. Então a gente precisa buscar, como um professor sempre está no seu estudo, buscando o nível técnico, fazendo pós, né? Se especializando no mestrado, no doutorado, a ginástica também. Então, na verdade, esse é um mestrado, é um plus para elas. Elas vão estar trazendo mais conhecimento técnico, aprimorando mais a técnica e assim tendo resultados melhores dentro do país. Agora mostra suas medalhas pro público. Olha só, gente, que incrível. A Megan também tem um monte ali nas mãos, né? Além do troféu aqui, como vocês podem ver, tá? Incrível. Bastante orgulho aqui pro nosso estado e também pro Centro de Treinamento Thalita Almeida, né? E para finalizarmos esse bloco, porque infelizmente a gente precisa encerrar, gostaria de ficar mais tempo aqui com vocês. Me contem vocês duas, tá? Uma mensagem final pro nosso público que tá ali do outro lado da tela, tá bom? Quem sabe um apoiador, um patrocinador que esteja nos assistindo, deixa uma mensagem para eles. Toda ajuda que a gente receber vai ser muito bem acolhida. Todo o valor que conseguirem vai ser já um passo a mais para o nosso sonho. Eu queria primeiro pedir a atenção de vocês, né, nesse caso do esporte, do apoio financeiro, porque eu tenho certeza de que a gente vai representar muito bem, não só vocês que podem estar patrocinando a gente, mas o nosso estado, levar o nosso estado para fora, mostrar a força que é ser sergipano, a força que é ser, né, atleta, todo o nosso força, todo o nosso desempenho, a nossa disciplina, e mostrar como isso é forte pro mundo e principalmente para vocês que vão estar ajudando a gente. A gente vai ser muito grato e vai receber isso com muita gratidão. E eu aqui, em nome do programa Entre Amigos, também agradeço aos apoiadores, né, da Ana Clara, no ano passado, melhor dizendo, né, na viagem ao Chile, tá? E agradecer vocês também por estarem aqui presentes, né? Confiando no nosso programa, em quem está nos assistindo.
Quero parabenizá-las pela trajetória e não desistam, vão até o final, tá bom? E obrigada de coração mesmo por estarem aqui presentes. E obrigada a você que está nos assistindo, tá? E aos apoiadores das nossas atletas. Muito obrigada. E vocês, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Ó, a gente volta já, tá? Não sai daí, porque o programa Entre Amigos ainda tem mais um bloco, tá bom?